Olá, aqui é o André Bax e hoje eu vou falar com você sobre superação de desafios em vendas. Sabe aquelas campanhas, né, que a sua empresa faz e que ela coloca lá um alvo, né, um objetivo para você conquistar a meta, bater aquela meta, superar a meta e ganhar um prêmio fantástico, do tipo uma viagem internacional dos seus sonhos, um cruzeiro, né, e poder ir para Disney, fazer alguma coisa desse tipo. E você começa a trabalhar, começa a desenvolver o seu trabalho de vendas, começa a prospectar clientes e você vai com toda a força e muitas vezes chega no final, por pouco você acaba não conquistando aquela meta, não chegando no objetivo. E eu vou falar para você sobre uma técnica que hoje ela é muito presente para mim, ela é muito realista para mim e que num determinado momento da minha vida eu executei essa técnica inconscientemente. Naquela época eu não tinha a visão, não tinha a presença para aquela técnica, para a técnica que eu estava usando. Era uma coisa intuitiva e eu sei que muitos vendedores de sucesso têm essa técnica e muitas vezes nem sabem que tem, agem por intuição. Eu chamo essa técnica de aliança estratégica invisível. O que é isso, uma aliança estratégica invisível? Para poder te falar sobre essa estratégia, eu vou te contar uma história. Quando eu tinha lá meus 26 anos de idade, 25 para 26, eu estava prestes a me casar e eu fui promovido na Companhia Atlantique de Petróleo, onde eu trabalhava, e assumi a região leste de Minas, lá em Governador Valadares. E eu assumi essa área comercial em julho de 93. Naquele período, já estava rolando uma campanha de vendas. E essa campanha tinha começado no mês de junho, um mês antes. E eu tinha que vender 50% a mais que a minha meta e eu comecei com um mês de defasagem. E a venda do mês de junho tinha sido só de 8 mil litros, eu tinha que vender 65, mais o dobro, mais 50%, que daria mais 32 mil litros, 33 mil litros aproximadamente, acima da meta. E, poxa, fiei a cara, vamos trabalhar e 7 horas da manhã até 9 da noite. Naquele tempo tinha muita inflação, então na véspera de alta de preço, todo mês tinha alta de preço do petróleo, tinha dos derivados e tal. Na véspera de subir, a gente pegava no telefone e ligava para a carteira inteira de clientes de 7 da manhã às 9 da noite e nem comia direito, nem bebia direito, e nos outros dias do mês fazendo muita prospecção para poder superar as metas e atingir os resultados. E só que aconteceu uma coisa interessante. Aliás, antes de falar do que aconteceu, eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes você batalha e morre na praia, né? Chega lá no finalzinho da sua campanha e você acaba não entregando o resultado, faltando muito pouco. Só que isso não aconteceu comigo. Eu consegui atingir a minha meta, eu consegui bater o meu resultado e de prêmio eu ganhei uma viagem para as Bahamas de navio. E essa foi inclusive a minha viagem de lua de mel, porque eu estava noivo, eu programei o meu casamento para acontecer no final de fevereiro e a viagem ia acontecer no início de março. Bom, mas voltando aqui à história, eu comecei a fazer um trabalho de relacionamento com os meus clientes, onde eu levava meus clientes para almoçar, eu
criava uma campanha paralela de venda para o meu cliente, eu dava prêmio para os vendedores dos meus clientes, que eram revendedores também, né? Postos de gasolina, oficinas mecânicas, revenda de autopeça, garagens de ônibus e por aí vai. E com isso eu fui criando um relacionamento e criando alianças estratégicas invisíveis, pois eu nem sabia que estava criando essas alianças, né? E o trabalho foi andando, foi caminhando. Quando chegou em novembro, que era o final da campanha, o último mês da campanha, eu me vi na seguinte situação. Já era dia 25, 26 de novembro, a campanha ia acabar no dia 30, e faltavam ali ainda umas 1000 e poucas embalagens, né, caixas de óleo lubrificante para eu poder vender e bater a minha meta. E eu fiquei meio apavorado com aquela situação, porque, poxa, estava chegando ali os 45 minutos do segundo tempo e faltava ainda 1000 e poucas caixas para eu vender, e aquilo era difícil, era um volume alto. Eu falei assim, poxa, eu vou ligar para os meus principais clientes, principalmente aqueles que estão bastante próximos de mim, e eu vou falar abertamente que eu estou participando de uma campanha e que eu preciso atingir a minha meta, preciso atingir o meu resultado, e pedir ajuda, né, a esses clientes. E eu fiz isso. Foi muito bacana, porque eu consegui vender praticamente 50% do que faltava ali, um pouco mais, foi chegando, mas quando chegou no dia 30 de novembro de 1993, o último dia da campanha, eu ainda tinha que vender 400 caixas de óleo lubrificante. E aí eu falei, poxa vida, sabe aquele negócio assim, você está vendo a praia, vendo a areia, e o fôlego está indo embora, está acabando, mas eu falei, cara, não tem jeito, eu tenho que conseguir, eu tenho que bater essa meta. E eu fui visitar um cliente especial, um cliente que tinha começado praticamente junto comigo quando eu entrei lá para a área da companhia, lá em Valadares, lá no leste de Minas. Ele tinha uma garaginha e um caminhão quando a gente começou. E ele saía com o caminhãozinho dele pelo interior, pela área do Vale do Jequitinhonha, né, para vender óleo lubrificante em locais que as próprias companhias de petróleo não tinham vendedores para atender. E 6 meses depois, eu que abri o primeiro cadastro para ele numa companhia de venda direta, que ele só comprava de distribuidores, ele já estava num galpão de aproximadamente uns 300, 400 metros, já estava com 2 caminhões rodando, né? E a gente tinha se tornado bastante próximo. E eu falei para ele, olha, eu preciso vender hoje 400 caixas de óleo lubrificante. E eu gostaria muito que você fizesse um pedido extra. E mesmo que você depois tenha alguma dificuldade para vender, eu pessoalmente vou te ajudar a vender esse óleo depois. E ele virou para mim e falou assim, olha André, esse é o meu presente para que você atinja a sua meta, bata o seu resultado e vá viajar em lua de mel com a sua esposa. E vai ser um barato para vocês e pode deixar que eu vou ficar com o volume que você precisa. Isso para mim foi assim,
fantástico. Eu era um garoto de 25 anos de idade e foi uma experiência maravilhosa. Eu me casei no dia 26 de fevereiro de 94. Hoje eu estou completando 22 anos de casado com a minha linda esposa, Valéria, e a gente pôde fazer um passeio de navio nas Bahamas por 6 dias, maravilhoso, coisa que na época eu não conseguiria fazer se eu não tivesse conquistado aquela meta. Mas essa meta veio através de uma aliança estratégica invisível, que eu nem sabia que tinha, mas que eu tinha construído. E como que ela foi construída? Ela foi construída através de uma atitude, a atitude de se preocupar com o negócio do seu cliente. Dale Carnegie, um dos maiores treinadores de liderança, de vendas, de relacionamento humano, que criou a Dale Carnegie, que está espalhada pelo mundo inteiro, no seu livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele diz o seguinte: você consegue muito mais amigos em um mês se preocupando com eles do que em um ano tentando fazer com que eles se preocupem com você mesmo. Então, é assim, quando você genuinamente cuida do seu cliente, se preocupa com o negócio dele, se preocupa em não fazer apenas uma venda, mas construir um relacionamento, propiciar, inclusive, o crescimento do seu cliente, com certeza você estará criando uma aliança invisível, uma aliança estratégica invisível. Hoje, era esse o recado, a dica que eu queria te dar. Se você gostou, curte, assina aqui o meu canal, curte, dá um joinha aí, compartilha para o Facebook, para os seus colegas, seus amigos, seus parentes e até quinta-feira que vem. Um abraço.